Bandeira LGBT na horizontal, fundo lilás. Parte superior, letras brancas. Memórias à diversidade LGBTQIA+. Parte inferior, logotipos variados. Instituto Junino Santo Antônio. Apoio Cultural, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Lei 18.012, de 1º de abril de 2022. Ceará Cultura, Secult. E Governo do Estado do Ceará. Foi no Engenho Federal hoje, mas depois da minha transformação, me deram essa opção de colocar meu nome de Lília Cibele. E esse nome permaneceu até hoje. Eu me considero uma trans, mesmo sem ter... Do lado direito da tela, do busto para cima, temos uma mulher trans, parda, cabelo preto, longo, todo para o seu lado direito. A mulher usa uma blusa amarela, com letras vermelhas e rosa na frente. Nas mangas, listras coloridas. A mulher está sentada em uma cadeira de balanço. Ao fundo, tem uma parede cinza, duas janelas com grades e na calçada, jarros de planta. A mulher fala, olhando para a câmera, relatando a sua experiência de vida. Na parte inferior da tela, temos letreiros variados na cor branca. Esse projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Lei 18.012, de 1º de abril de 2022. Ceará Cultura, Secult. Governo do Estado do Ceará. Passou pela minha cabeça de ir embora sem nem falar com eles. Só que eu pensei muito, e eu também era muito novo para sair no meio do mundo, sem conhecer nada da vida. E eu resolvi falar com eles antes de eu ir embora. Aí meu pai se abriu para mim e disse assim, não, você não precisa ir embora porque você vai ser nosso filho do mesmo jeito, isso nada vai mudar. Isso me encheu de alegria e eu ouvi isso. Passei um pouco da minha vida solteira, mas agora eu encontrei uma pessoa para minha vida. Hoje já faz 2 anos que eu estou com ele e eu estou muito bem com ele, graças a Deus. Da minha escola, que eu sempre sonhei em ser bailarina, essas coisas assim do tipo. Eu sempre me apaixonei por dança, sempre, desde o começo, assim, eu sempre gostei de dança. Chegou um tempo, no ano 2012, eu estava na escola de ensino médio, no liceu, que eu fui convidada pelo pessoal das quadrilhas juninas a participar de um grupo junino. Foi daí que minha paixão começou mais pelo grupo junino. E eu amo, até hoje, eu amo quadrilha junina. É o meu forte, dançar quadrilha. Como disse, eu acho que eu não aceitaria dinheiro nenhum para mim poder fazer o que eu gosto, que é a parte de dançar quadrilha. Eu amo. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. E em relação a isso, eu permaneci contando a história da quadrilha, fazendo o meu melhor por ela, entendeu? Podia ser uma ou outra, mas eu sempre fiz meu papel dentro do mundo junino. Para quem estiver me assistindo agora, que criem coragem, não saia de suas casas sem dar informações necessárias, principalmente à família. Seja sempre ativo, seja sempre liberal com sua família, porque a família é a base de tudo. A base de tudo mesmo. Você se abrindo para a sua família, com certeza muita coisa vai melhorar. Às vezes é só coisa da cabeça da gente. A gente coloca cor na cabeça dizendo assim que a família não vai aceitar isso e aquilo. Mas nada do que uma conversa com sua família não resolva. Por isso que todas as pessoas que se consideram como da classe GLBT que se abra, ou para um amigo, ou para um irmão, ou para um pai, ou para uma mãe. E você sempre não tem o que você esconder. Você sempre vai ser o que você é. Não importa onde você estiver, não importa com quem você estiver, você vai ser o que você é. Na escola, na minha infância, sofri bastante preconceito nas ruas. Mas depois de um bom tempo e tudo, eu fui amadurecendo, que eu fui conhecendo as coisas da vida, como era e tudo, as pessoas foram me aceitando, vendo os lados para onde eu iria e tudo, em termos de cultura, em termos de educação, tudo isso tem a ver com o que o pessoal visa você. E isso me tornei essa pessoa que eu sou hoje. Sou bastante respeitada pela minha família,
por onde eu passo, pela minha comunidade, por onde eu passo, sou muito bem vista, ao contrário de muitos anos atrás. Eu agradeço a Deus por tudo isso. E querido também. Pronto. Muito bem. Bom, eu me chamo Lohane, tenho 29 anos, vivo na cultura afro há muitos anos, sou descendente dessa religião e dessa crença desde nova, desde criança. Meu lado paterno todo é umbandista, e quando eu atuei na Umbanda, Do lado eu esquerdo tinha da tela, de 10 para 12 temos anos. uma mulher trans, Quando eu de rosto para realmente cima. quis A mulher que é viver parda, a Umbanda, usa foi óculos com os meus redondos 15 de anos grau, de idade. na cabeça E um aos turbante 19 branco, anos eu camiseta dei a passagem à branca minha e primeira colares entidade. de miçangas E com os no meus 21 pescoço. anos eu coloquei Ao fundo o meu temos centro. uma parede Desde azul. quando nasci, na verdade. Do Sou atuense, lado moro esquerdo. aqui desde quando nasci. Do lado Eu me direito, considero uma mulher temos trans. as Já me imagens considerei em uma gay. mesa de vários Já me considerei nada. Antigamente eu não me Na considerava parte nada. superior, porque letreiros brancos. quando a gente realmente não escritos. sabe o que Esse quer e nem projeto sabe é o que é, a gente apoiado se considera pela um nada. Secretaria de Cultura Então, do me Estado do considerei Ceará, gay, Lei de e aos meus 2012, 24 1º anos de abril de eu 2022. resolvi que eu seria Ceará uma Cultura, mulher trans. Secult, Governo do Como Estado do foi a Ceará. minha transformação, eu acho que a mais fácil possível. Porque pelo lado da minha mãe, né, que toda a vida eu tive o apoio dela, então eu nunca descarto ela em hipótese alguma na minha vida, porque sempre ela foi meu alicerce, foi meu apoio em todas as minhas ocasiões. Desde então eu sempre soube o que eu era. Nunca tive essa dificuldade em não me aceitar, toda a vida me aceitei, diferente de muitos por aí que não se aceitam o que é. Eu toda a vida me aceitei, acho que desde os meus 11 anos eu já sabia o que eu queria ser, o que eu era. Eu só nunca imaginava me transformar em uma mulher, na mulher que eu sou hoje. Mas quando eu coloquei na cabeça que eu queria ser mulher, hoje em dia até mãe eu sou. Sim. Na comunidade em si, toda a vida minha comunidade foi essa, onde eu convivo. Passei um tempo morando perto do Arroz Caseiro e a gente retornou pra cá. Porém, eu já passei sim por preconceitos. O mais horrível possível foi com meu pai. Eu sou há mais de 27 anos empregada dele, não falo com ele. Não faço questão, essa é a verdade. Não me faz um pingo de falta também, porque na minha criação, na minha educação e para ser hoje quem eu sou, minha mãe e meu pai foi minha mãe. Então dele mesmo eu nunca dependi para nada. Então é melhor ser sincera do que esconder. Então se é para ser sincera, vamos ser sinceros. E para a questão da cidade em si, eu acredito que nunca vai acabar. Porque não há uma coisa específica onde você possa lutar contra isso, porque aonde se existe cabeças que querem lutar contra isso, às vezes excluem outras por favoritismo, por política, por inúmeras coisas. Então eu acredito que se eu sou uma chefe de LGBT que quero lutar contra o preconceito, eu não posso excluir umas trans, uns gays, umas lésbicas, porque votam em adversários políticos da minha cidade. Então isso para mim já é preconceito da própria classe. Então já passei sim por preconceito na cidade, porém não relevei, nunca fui agredida, nunca fui assaltada. Sou tratada como mulher aonde eu chegue, uso banheiro feminino sim, nunca me impediram de usar um toalete feminino. Aonde eu chego, sou considerada mulher, como já falei. A maioria dos homens héteros que eu conheço me respeitam, em festas dançam comigo. Que me conheça, que não me conheça, sou tratada como mulher. Já o maior preconceito que eu posso dizer que eu já passei foi dentro da minha família, que foi com o meu próprio pai. Que nem gosto de citar o nome pai, na verdade. Estou citando aqui, mas nem de pai eu chamo ele. Mas esse foi o maior preconceito que, porém, eu venci. Então, se eu conseguir vencer o sangue do meu sangue, eu acredito que outras pessoas, para mim, são fichinha. Na verdade, quando ela chegou na minha vida, a Yara Isis, né, que ela vai fazer 1 ano agora, dia 28 de janeiro, eu não imaginaria que ela chegaria na minha vida. Mas a minha cunhada, quem estava grávida, não queria ela, ia dar para outra pessoa e perguntou se eu queria. Então eu perguntei para ela se era brincadeira ou se não era.
que se fosse verdade eu aceitaria. Então ela disse que sim. Os 5 meses de gravidez dela, ela me fez essa pergunta. Aí, uns 8 meses, eu fui para a última ultrassom dela, a gente viu que era uma menina. E ela continua a perguntar se eu queria. E eu sempre levando na brincadeira, achando que ela não teria essa coragem. Enfim, fiz uma pequena postagem nas redes sociais, ela ganhou tudo. Berço, cômoda, guarda-roupa, roupa, banheira, tudo. Ela ganhou tudo. Meus amigos, meus filhos de santo, minha família, todo mundo chegou junto. E ela está comigo até hoje. Quando foi para ela ganhar bebê, o ano passado, ela, 4 horas da manhã, me ligou e eu fui com ela, assisti todo o parto. Ela não pôde vir para casa no outro dia, porque ela teve uma pequena infecção e teve uma hemorragia. E só veio para casa num domingo. Ela teve ela na sexta e teve no domingo. Então, no domingo que ela veio para casa, ela já deixou ela aqui comigo. E ela está aqui comigo até hoje. E o que eu pretendo dar para ela, acima de tudo, é amor. Segundo, que ela tenha uma boa educação. Para mostrar que casais LGBTs ou não casais podem sim dar uma boa educação a seus filhos. Eu quero dar uma boa educação a ela, que ela saiba respeitar a mulher que eu sou, as mulheres que são como eu, as que não são como eu, os pretos, pobres, os ricos, não fazer distinção de nenhuma pessoa. Então, o que eu quero oferecer para ela é o melhor. E, além de tudo, os estudos, porque pobre não deixa herança, deixa estudo para a criança ser, né, alguém na vida. Então, é isso que eu pretendo fazer. Venho pretendendo desde quando ela chegou na minha vida. Pronto. Na questão, o que fizeram? Denunciaram a gente ao Conselho Tutelar, dizendo que eu e ele tínhamos comprado a criança por R$400 e mais algumas drogas, coisa que eu nem mexo com droga, nunca mexi com droga na minha vida. Porém, quem tem sua boca diz o que quer. E como foi uma denúncia anônima, que eu creio que não tenha sido, eles só não querem relatar e nem revelar a pessoa que fez isso. Mas eu fui até eles como eles vieram até minha casa. Num outro dia era o batismo dela. Eu ia batizar ela no outro dia. Aí até comentei com eles que eu iria batizar ela no sábado e eles pediram que eu fosse na segunda. Era 2 horas da tarde. Fui, eu e ele, fomos na verdade. Chegou lá, eles relataram como tinha sido a denúncia e tal, e que já estavam prontos para virem buscar ela. Eu até relatei assim, então para vocês tirarem, vocês iam ter que me trazer. Porque antes de vocês buscarem cometer uma gafe dessa, vocês teriam que perguntar. Porque se vocês chegassem lá tomando ela de mim, eu ia pra cadeia. Aí eu ia de verdade. Porém, aí foi esclarecido que ele é tio, né? Ele é sangue dela, foi esclarecido e tudo. Foi aonde toda a denúncia foi por água abaixo. E onde Renato, que é o conselheiro, não sei se eu posso nem estar falando o nome, mas o Renato, que é o conselheiro, um amor de pessoa, uma pessoa muito maravilhosa, foi quem me deu total auxílio. Lohane, você já tá na defensoria, que eu trabalhava lá, você já tá na defensoria, cuidem em fazer logo o pedido de guarda, por ele ser tio é uma coisa bem mais fácil. E assim eu tomei o conselho dele, eu trabalhava lá, tinha a doutora Adriana, que foi a doutora Adriana que entrou com tudo o processo, e a gente já deu a entrada na guarda, esperando apenas sair. 12 de agosto de 2021, eu entrei lá pela prefeitura, fui contratada pela prefeitura e fui demitida no dia 10 de agosto, bem antes de um ano. Mas foram os melhores momentos que eu passei lá com eles, que são defensores maravilhosos, são pessoas que abraçam, são pessoas que acolhem. Eu trabalhava na área da limpeza, eu era auxiliar de limpeza, de serviços gerais, fazia tudo e eu gostava. E Deus é muito maravilhoso, porque quando eu entrei na defensoria, em seguida, quando eu peguei ela, a Isis, em seguida eu entrei na defensoria. Então, em seguida, eu já entrei com processo de guarda, coisa que não é fácil pra ninguém. Mas aí Deus encaixa as coisas no momento certo. Então, eu já estava lá dentro, rodeado de pessoas que poderiam me ajudar. Então, todos eles foram a meu favor, todos eles foram testemunhas minhas. E foi muito fácil, e foi muito bom trabalhar na defensoria. Já fui lá outras vezes na inauguração da nova sede, me convidaram, eu fui. Fui como funcionária, trabalhei, eles me retificaram em tudo.
Aí eu tenho hoje em dia o que eu tenho lá dentro é amizade e gratidão por todos eles. Não é nem pela prefeitura, é por eles. E cultura. São João também vive na minha vida há muitos anos. Corre nas veias, o sangue junino, na verdade. Todos esses tempos que eu passei sem dançar, era uma agonia imensa. Porém, a gente vai se adaptando, vai se acostumando. Eu comecei a dançar quadrilha, eu acredito que eu tinha de 10 a 11 anos também, morava na Mombaça. Eu morava aqui, eu morava em Mombaça. Quando eu me vestia de homem, já fui noivo, já fui rei, já fui marcadora de quadrilha. Depois vim para Iguatu, ensaiei com vocês, né? Dancei na Asa Branca, ensaiei com o Thalisson na Junina Nazarena. Daí então eu parei. Ensaiei com eles, ensaiei com vocês e dançar só dancei na Asa Branca. Que foi momentos que eu gostei bastante também. Independentemente de ter ganhado, ter sido reconhecido ou não. Fiz muitas amizades no mundo junino. Fui dançar na Fogo na Roça, que eu fui convidada a dançar. Ia ser marcadora da quadrilha de Jorge. Não deu certo. Eu desisti antes do tempo, porque a distância era muito complicada para mim. Mas o São João em minha vida também vem há muitos anos. E depois que eu me montei, que eu resolvi virar mulher, parece que o São João cresceu mais ainda dentro de mim. Só que aí os acasos vieram, a Isis veio, aí eu me aquietei. Mas a Lohane na quadrilha é a Lohane quadrilheira. Que dança na frente, que dança na ponta, que dança atrás, que dança em cima, que dança embaixo, que dança de rainha, de noiva, não importa. Eu amo o São João, eu não amo meu lugar nele, eu amo o São João em qualquer posição. Eu acredito que pessoas que tiram as suas próprias vidas por conta de preconceito, por conta de preconceito com o pai, da mãe, do irmão, de quem quer que seja, eu não vou dizer que seja uma mente fraca, porque quem deixa outras pessoas entrar na mente da gente para que a gente possa tirar a própria vida é uma mente fraca. Então eu acho que a gente deve lutar contra a gente mesmo. Se a gente não lutar contra o nosso próprio preconceito, a gente não vence. Se as pessoas de hoje em dia não acabarem o medo que tem de se assumir, de quererem ser, deixar de querer ser quem elas são, elas não vão viver nunca. Então o que eu digo é que não desista. A vida é bonita você sendo hétero, você sendo mulher cis, você sendo gay, você sendo lésbica, ou uma mulher trans ou travesti. Que você faça programa, que você não faça, que você seja usuário de droga ou não, é sua vida. Se você é feliz assim, continue. Eu acredito que desistir não é a palavra. Porque se for para cada vez que matam um LGBT, matam um pouco da gente. Porque se acontece com um, pode acontecer com qualquer um de nós. Que fazemos muitos julgam quem faz programa, quem usa droga, mas muitas vezes acontecem com quem nem faz, com quem nem usa. Então eu acho que a palavra é não desistir. É ter fé em Deus, é que se quer ser feliz, é viver. E não deixar ninguém acabar com a vida e nem a gente acabar com a própria vida por causa de ninguém. Show de bola, Pronto. Meu nome artístico é Augusto Lucas. Eu uso o sobrenome primeiro que o nome, primeiro nome. Moro no bairro Fomento, aqui na cidade de Iguatu, e a minha profissão, eu tenho duas. Eu sou professor e também sou bailarino. E a mais? Eu me identifico como bissexual. Do lado esquerdo da Pronto, tela, eu tive uma infância muito regrada. rosto para cima, Né? Eu tenho pais, cabelo na verdade e um pai barbas que é muito pretas, conservador, cabelo que mudou fino, muito, né, ao passar do tempo, ele mas usa óculos de grau, que sempre me uma camisa colocava em cinza. lugares que ele queria Ao que eu fundo, estivesse, temos sabe? uma Nunca praça com uma em lugares que eu queria branca, estar. que simboliza, que Mas lembra nunca me faltou nada na minha escamas de infância, peixes, sempre tive tudo ao meu alcance bancos, e tudo que eles árvores, podiam fazer para me luzes, ajudar, eles gramas, faziam. calçadas e A pessoas cultura, ela passando veio para mim de um através da lado música. para o outro. Eu de comecei vez em quando. Na parte nessas superior, bandas de letras brancas. 7 de setembro. Esse com o projeto é maestro Mano apoiado Faleceu. pela Secretaria de Cultura E aí, do Estado do Ceará, ao entrar nessa Lei 18.012, parte da de arte, né, eu abril de fui 2015. conhecendo as outras ramificações. Ceará Cultura, Teatro, Secult e Governo do dança, Estado enfim. do Ceará. E aí hoje, né, como eu falei, eu sou bailarino, faço alguns trabalhos remunerados em relação à dança,
participo de um grupo, a Cia Family, sou do estúdio de dança de Flávia Santos, já participei de outros grupos de dança e atualmente eu ganhei uma bolsa, né, em relação a isso que eu faço, ao meu trabalho. Foi uma bolsa para estudar fora do Brasil, que foi através de um trabalho meu de dança contemporânea. A dança nada mais é do que um retrato de tudo que eu já vivi. O nome da coreografia é Sinal Fechado, que retrata justamente isso, portas que são fechadas, nãos que as pessoas LGBTs recebem por serem simplesmente quem são. Andando, e aí, a princípio seria só uma coreografia para apresentar em um lugar e guardar depois para não apresentar mais, porque eu sou tímido. Mas eu apresentei no primeiro lugar e aí ganhei, né, o primeiro lugar desse festival que eu estreiei essa coreografia. E aí fui querendo mostrar mais. E aí o sentimento de querer ganhar passou a ser um sentimento de querer mostrar e de querer contar uma história. E aí eu contando essa história, contei essa história em Fortaleza e ganhei o primeiro lugar do Festival Internacional de Fortaleza, que é o Fendafor. Acredito eu que eu tenha sido visto lá nesse festival. E aí o pessoal da escola entrou em contato comigo e a gente fez todo o processo, né? Fez entrevista, a gente fez credenciamento, documentação, enfim. Foi através desse trabalho mesmo que essa dança, essa coreografia, falando de preconceito, né? De homofobia, enfim, de tudo que envolve esse ar triste que a comunidade LGBT carrega. E foi através dela que eu estou conseguindo chegar em alguns lugares. Quando eu comecei, eu não tinha me assumido para minha família ainda, quando eu comecei a dançar. E era tudo muito difícil, porque eu tinha muito medo de dançar uma coisa que me tornasse parecido com um gay. Acho que esse é muito preconceituoso pensar assim, mas era assim que eu pensava. E antes de me assumir, eu fui percebendo que em tudo que a gente vai fazer hoje, a gente tem preconceito de alguma forma. Seja você ser fotógrafo, seja você ser bancário, enfim, tudo que você vai fazer tem um preconceito de qualquer espécie. Então, o que a gente pode fazer é não desistir, porque se é o que a gente realmente quer, se é o que a gente realmente se sente bem fazendo, eu acho que nada mais importa, porque o que importa mesmo pra gente é a gente se sentir bem e trabalhar com o que a gente gosta. Então, se a gente quer isso, se a gente acha que isso vai fazer bem e está disposto a fazer isso por você, tem que estar disposto 100%. Não se importar com o que o pessoal vai falar, porque eles sempre vão falar alguma coisa. Pronto, a fotografia entrou na minha vida no ensino médio, num concurso chamado Alunos que Inspiram. É um concurso que envolve todas as áreas da arte, e aí eu me inscrevi na dança, e uma professora minha teve uma ideia de pegar uma fotografia minha e inscrever. Eu falei, não, mas não faz sentido, eu não sou da fotografia e não acho que tá legal. E aí, mesmo assim, ela escreveu a fotografia, aí a fotografia passou da primeira fase na escola, que é a primeira fase, os professores que se reuniam para escolher, aí eles escolheram a minha. E aí, no festival, né, no dia da culminância do projeto, eu também consegui ganhar o primeiro lugar com a fotografia. E uma moça, né, da publicidade, ela falou que minha fotografia, por ser de ensino médio, impressionava muito, porque ela parecia uma fotografia de jornal profissional. E aí ela falou que eu investisse nisso, e aí eu fui procurando, porque assim, eu sempre fui muito experimentativo. Tudo que eu via que poderia fazer uma diferença na minha vida e fosse uma diferença positiva, eu ia experimentando. Eu continuo. O filho dessa moça da publicidade, ao ver minha foto, né, ela falou que preferia minha foto, inclusive ela falou, deu até um negócio, um probleminha lá, porque ela tinha que falar o voto secreto, e ela falou na frente de todo mundo, e fez um discurso na frente de todo mundo. Isso me encorajou muito a estudar fotografia, tanto que eu tenho um curso de fotografia digital e trabalho também numa empresa, né, que faz eventos de formatura, e eu tô lá fotografando.
Meu nome é Valdemir Fernandes, artisticamente Bibi Lima, tenho 41 anos, vou fazer esse ano, 41, e moro no Iguatu, Ceará. E minha profissão é artista, né? Eu desenvolvo vários trabalhos artísticos no Iguatu, dentre eles, o mais forte é a Paixão de Cristo, que aí já vai na nossa 5ª edição, e desde pequeno eu venho trabalhando nessa parte cultural, na parte Do natal, lado já fiz muitos espetáculos na minha esquerda da cidade. tela, E como eu te falei, que o foco maior agora é a Paixão de do Cristo. busto para cima, Eu considero uma pessoa curiosa. pardo, cabelo curtinho, liso, penteado para o lado Bom, esquerdo. eu tenho comigo que Ele está as usando uma pessoas elas camisa nascem amarela com um talento, com um e ao dom. fundo Eu vários busquei, personagens a da tentar aprender Paixão com de outras Cristo pessoas e na tudo, acho que eu parede. nasci com esse dom, porque desde criança eu já vim buscando a fazer artesanato, essas coisas, né? E aí eu fui buscando através da minha curiosidade. Quando eu via algo, eu buscava saber como é que fazia, como é que surgia, e assim eu fui crescendo fazendo essas coisas. E aí muitas pessoas Na perguntam, parte você fez inferior, curso? letreiros Você- brancos. A vida me ensinou, e a vida Esse foi me projeto ensinando é apoiado a fazer pela essa parte, eu Secretaria de fui me Cultura apaixonando do cada Estado vez do mais Ceará, por lei essa parte 18.012, cultural, de dentre 20 ela de a abril de junina, 2022. que foi meu foco, meu primeiro Ceará foco maior foi Cultura, a área Secult junina, e da e junina eu Governo do fui Estado pulando para do outros Ceará. segmentos culturais, né, que não seria vez mais sem essa parte cultural, né. Eu acho que alimenta hoje em dia uma grande parte das pessoas que se identifica LGBT, né, porque é mais focado nessa parte cultural, que é uma parte que a gente se identifica muito. Eu costumo dizer que a gente ganha um prazer de fazer, porque ninguém ganha não, dinheiro não. A gente ganha muito trabalho e é muito prazeroso, mas dinheiro até agora não ganhei não. Ganhei sim, ganhei reconhecimento pelo aquele trabalho que eu faço. Bom, como eu falei que desde a minha vida cultural, eu iniciei pela parte junina. Já tive um grupo junino durante 17 anos na frente da tradição junina de Iguatu. E aí, quando eu parei de fazer quadrilha, busquei ficar no mesmo segmento através das federações que julgam os festivais de quadrilha. Hoje eu sou da União Junina, faz um bom tempo que eu sou jurado da União Junina, onde julgo os festivais. E é o que me alimenta também no mês junino. Passou o mês junino, aí vem final de ano Natal, que aí eu busco a fazer os espetáculos de Natal. E aí quando chega essa época de janeiro, a gente começa a ter o foco na Paixão de Cristo, que vai até o mês de abril. As ideias, eu busco pesquisar, eu busco ver outros espetáculos, pegar como base, entendeu? Tentar fazer da nossa forma. A gente vê um espetáculo em vídeos, que a gente vê a grandeza, a riqueza e tudo, então eu tento fazer dentro do que nós temos. Muitos espetáculos que eu fiz aí, a gente fez no improviso de utilizar o que a gente tinha, de estar sempre reciclando alguma coisa. E assim a gente fez grandes obras com tão pouco. A gente fez muito trabalho bonito e vemos fazendo, assim como a gente veio agora trabalhando na Paixão de Cristo, que é um trabalho mais árduo. Você tem que ter mais pessoas para poder conseguir fazer um espetáculo desse. A parte de figurino, a parte de cenário. Então a gente busca aprimorar utilizando o que nós temos no dia a dia para poder a gente fazer nosso cenário e fazer esse espetáculo acontecer, como os demais trabalhos que eu já fiz. É sempre utilizando a criatividade. Deixa eu ver aqui. Se eu for falar aqui dizer que a gente não sofre, que eu não sofro, eu vou estar mentindo. Porque qualquer ser que se identifique na sua área, seja cultural, ou seja na sua parte que se identifica na sua parte sexual, ele vai ser sempre perseguido nos dias de hoje. E fui perseguido sim, de ter sempre as barreiras de você chegar e trazer o trabalho e apresentar e as pessoas não acreditar porque você tem a opção, isso aqui. É tanto que eu digo que hoje eu me considero como curioso. Eu não digo a minha opção porque eu não gosto, eu me sinto bem da minha maneira, de me vestir do jeito que eu sou, porque eu acho que eu sou mais aceito na sociedade de chegar numa loja, de pedir um patrocínio para um evento meu desse. Eu acho que eu sou mais aceito chegando dessa maneira, vestido normal, sem precisar mudar o meu corpo. Eu me sinto bem do jeito que eu sou. Então eu acho que esse preconceito ele engrandece e atrapalha muito o nosso trabalho nessa parte. Se eu usasse como muitos amigos meus se vestem e utilizam da maneira que eles se sentem bem, eu acho que era mais difícil ainda para mim buscar essas parcerias, esses recursos para os nossos projetos que eu estou desenvolvendo. Porque muitos projetos que eu fiz, já fui sim barrado, já fui sim, ganhei um não,
E muitas vezes a gente sente na pele que é por causa do preconceito, de se achar, de achar que a gente não é capaz. Eu posso dizer que nós somos muito capazes de fazer coisas incríveis, não é por causa da nossa opção. Eu costumo dizer que pessoas iguais a mim, iguais aos meus amigos, que frequentam comigo nos meus trabalhos, eles são pessoas muito inteligentes. E eu procuro, assim, nas pessoas dizer assim, que eu não consigo ver essas pessoas como pessoas criminalizadas, como pessoas que tem algo, um empecilho que impeça delas ser o que elas são. E eu acho que me impede de me expor mais é porque essa questão, esse preconceito de me embarrar nessa parte, de buscar aquilo que eu quero para os meus projetos. Ele acreditar em si mesmo, né? Acreditar naquilo que ele tem vontade de fazer, acreditar nele mesmo e deixar de lado. Às vezes a gente acha que por causa que tem um preconceito você vai se prender a isso. E eu costumo olhar para frente. Eu deixo o preconceito de lado e mostro para que eu venho. Eu mostro o que eu sou. Eu mostro o meu trabalho. Se eu vim, não é por causa só da minha opção sexual que vai me impedir de fazer aquilo que eu sonho, aquilo que eu sei fazer de melhor. Então a minha opção é algo pessoal meu. Agora o meu dom, eu aprendi com o tempo, aprendi com a vida, e isso não me impede de mostrar para as pessoas aquilo que eu sou capaz de fazer. Bom, esse é o primeiro momento que a gente está fazendo de divulgar, mas nas plataformas digitais a gente já está fazendo pequenos esboços, e a Paixão esse ano vai ter sim. Só que esse ano ela vai tornar uma proporção de ter parcerias privadas, e ela passa a ser um evento mais privado ainda. Ele não vai ser um evento aberto ao público, a gente está tentando fazer no local fechado, mas vai ser com um valor simbólico, de você propiciar de comprar a sua pulseirinha no valor simbólico de R$5. Criança até 12 anos não irá pagar, só 1 quilo de alimento, e o resto do público é apenas R$5, que todo esse dinheiro vai ser revertido para os nossos artistas, para fazer o cachê dos artistas. Mas esse ano acontece de 6 a 8 de abril, que esse ano a Semana Santa ela é um pouco mais cedo, e a gente irá realizar nesse espaço fechado, que logo a gente vai estar divulgando assim que a gente fechar. Então fica aqui o convite para você, também quiser participar, ainda há espaço, ainda há vaga para você participar do elenco. E nós estaremos de 1º ao 8. Também com uma grande novidade, que provavelmente a Paixão de Cristo ela vai estar itinerante. Além de acontecer esses 2 dias no Iguatu, ela poderá acontecer em 2 ou 3 municípios. Estamos tentando fechar a venda de a gente apresentar fora o nosso cenário e todo o nosso elenco. Então a gente está com essa proposta de levar o que nós temos de bom no Iguatu. A gente tem artistas de hoje de Iguatu, de Acopiara e de Quixelô. E aí a gente conta com vocês de 1º a 8, seja aqui no Iguatu, seja em Acopiara, onde o município a gente for apresentar. Fica o convite para vocês. Paixão de Cristo 2023. Ótimo. Tela preta, logomarcas. Esse projeto é apoiado pela Lei 18.012, de 1º de abril de 2022, Ceará Secult, Governo do Estado do Ceará.